Quero falar com o Brandalize agora, que vamos falar um pouco sobre volatilidade, sobre os fatores do mercado financeiro, as decisões da última semana e relatório na quinta-feira, Brandalize mexendo com o mercado. Como é que o mercado da soja hoje veio, né, num mau humor danado desde as primeiras horas de operação? Como é que o mercado vem reagindo a essas mudanças, né? A economia mundial mudou mais uma vez e tem aí uma semana para confirmar aí os primeiros números da safra dos Estados Unidos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, nós estamos começando uma semana que ela já começou com viés de baixa, né? Porque as notícias em si para a soja, nesse momento, são todas negativas, né? Começando aí pelo dólar, que nem você comentou. O dólar se valorizando principal frente à maioria das moedas, né? Então acaba deixando a soja cara para os importadores. O dólar em alta no Brasil, ele acaba deixando a soja brasileira mais competitiva, então esse fator também ele pesa negativamente lá em Chicago. Mas eu acredito que o peso forte da semana é a condição de clima. Nos Estados Unidos o inverno se afastou, a previsão da semana é de temperaturas médias a altas, isso vai dar condição para o plantio evoluir rápido por lá. E aí todos os fatores pesando e aí o mercado em si, o mercado investidor acabou liquidando posições de soja, de milho, né? Tudo liquidando, fazendo lucros e tudo caminha porque nós vamos trabalhar em novas posições, né? Tudo caminhando aí para trabalhar a soja em patamares menores. Se o clima andar bem lá e como está sendo previsto o recorde de área de soja nos Estados Unidos, provavelmente o patamar da soja vai perder até os 16 aí, que ela está acima nesse momento, mas caminha talvez para baixo de 16 aí nos próximos pregões de próximas semanas. Brandalize, com esse ritmo que nós temos aqui, agora pensando, né, eu estava trazendo alguns dados da economia na abertura do programa, falava sobre esses papéis lá nos Estados Unidos, né, os investimentos que estão sendo feitos, mostra claramente uma saída dos fundos de investimentos, de investimentos como é a soja, como é o milho, né, e colocando em papéis norte-americanos mesmo. Então, nós temos ali uma saída desses fundos, e em maio é normal que se tenha realmente um reposicionamento, mas a taxa de juros acabou ajudando. Então, vamos ter já uma queda pela saída deles, né, a saída de parte desses investimentos. A outra questão é que o mesmo cenário de taxas mais altas nos Estados Unidos, que ainda está sendo precificado, né, ela acaba trazendo esse dólar mais alto. Na formação de preço aqui no Brasil, como que esses elementos que nós temos hoje, saída de fundos de Chicago representa Chicago com preços mais baixos, independente dos fundamentos, e um dólar mais alto, como é que isso pode mudar os parâmetros aqui no Brasil, tanto para positivo ou negativo para o produtor rural? Olha, o fator negativo para o produtor rural é que o valor da soja no mercado nacional em dólar ele vai ficar menor. Ele está caminhando para ter menos dólares por saca de soja. Como o dólar nosso aqui está firme, é mais um dia de alta, e então o dólar em alta frente ao real, ele vai compensando uma boa parte das perdas. Nós estamos com uma semana aí começando muito parecida com como fechou a semana passada. Então, mesmo com alta, com a queda forte lá em Chicago, essa primeira metade do dia, ele mostrou aí as cotações iguais à semana passada, mas basicamente em cima do dólar. Que nós temos que colocar para o produtor é com o andar do tempo aí, esse mercado de Chicago agora, sem a saída, sem esse dinheiro maior aí dos fundos saindo para outros investimentos. Tem saída de investimento de soja e de milho com aplicações maiores no trigo, né? Que o trigo está em alta, o trigo é um produto que vai faltar no mercado global em 2023, e aí muita gente apostando no trigo, por isso que o trigo segue no sentido contrário, né? Em função da guerra lá do leste europeu, lá da Ucrânia. E também no trigo tem o problema da seca lá na Índia, né? Então, o quarto maior exportador mundial, que é a Índia, com um problema grave também. E o outro fator é que a China, semana passada, ficou fora totalmente do mercado, essa semana ainda não apareceu pela manhã e não apareceu no negócio. Os chineses estão muito tranquilos, Fabiano. Ele acreditando que vem uma grande safra americana pela frente. E aqui no Brasil ele também vê que tem 50 milhões de toneladas de soja para negociar
Então, a posição do chinês nesse momento é uma posição de espera, de tranquilidade. E isso acaba pressionando o mercado e trazendo os investidores aí para um momento de liquidação, né? Então, é isso que está forçando a soja aí, que começou com 10, 15 de baixa e agora está trabalhando com 20, 30 de baixa, aliás. Então, o mercado começando uma semana negativa e não mostra muito espaço para grandes alterações aí nos próximos dias, porque certamente um dos fatores que vai comandar o mercado efetivamente é a condição de clima, né, nos Estados Unidos, que agora vai ganhar uma importância maior, né, entrando na fase efetiva de plantio deles, né. Brandalize, eu vou trazer aqui duas informações, até fazendo uma analogia com pecuária de corte, com carne bovina. Hoje, mais cedo, eu escrevia um artigo a respeito de carne bovina, dos negócios com a pecuária de corte, e uma identificação que nós trouxemos em relação à carne bovina especificamente, é um recuo mais forte da compra chinesa no mês de abril, recuou a compra de carnes no geral em 35% de todos os tipos de carne, que é um volume bastante considerável. Mas, ao mesmo tempo, a China declarou lockdowns em cidades importantes, principalmente Xangai, ali, que é uma espécie de sistema nervoso logístico chinês, e aproveitou para declarar ali algumas questões, algumas barreiras comerciais, vou ser bem franco com isso, algumas barreiras comerciais, inclusive com indústrias brasileiras exportadoras. E o mês de maio já começa diferente, já começa comprando um pouco mais. Você acredita que no mês de abril, aí, fazendo uma analogia com soja na China, né, como que eles compraram, que soja em abril, inclusive, eles compraram um pouco mais, mas fazendo uma analogia, a China ela deu uma frenada mesmo no mês de abril, isso tentando buscar alguma repactuação, né, influenciar o mercado agro de uma maneira geral, de uma maneira diferente no último mês? Olha, uma coisa é certa, certo? Eles aproveitaram do momento, né? Eles são os maiores importadores mundiais de grãos e de carnes, mas o fator principal também, Fabiano, é que a questão é que está com muito navio ali para atracar, para carregar, para descarregar ali no Porto de Xangai. Então a fila de navios é muito grande, a logística está muito complicada nesse momento. O volume de entregas e de saídas está muito acima do normal. Então, os navios estão tendo que ficar tempo parado, isso dá um custo adicional aí para o importador, no caso, quando o navio para lá. Então, eles aproveitaram do momento para fazer essa jogada econômica, que é uma jogada de segurar compras, e agora, em maio, provavelmente nos próximos dias, deve diminuir a questão do lockdown, o fluxo do sistema deve melhorar. A questão de estar aquela fechamento, lockdown, não acredito que vai afetar muito em demanda, não, porque o pessoal ficando em casa acaba comendo mais, Fabiano. Essa é a lógica. A gente até brinca nas palestras que quando a população fica em casa, ela fica muito perto da geladeira, então cada pouco ele vai comer alguma coisa. Então, com relação à demanda, eu acredito que não tem aquela demanda. A demanda de alguns produtos, sim, derivados de algodão, petróleo, esse que o pessoal precisa, quando sai de casa, ele gasta, mas em casa, com relação à alimentação, não muda, ele acaba aumentando a demanda. Com relação a esse fator aí de volta, eu acredito que agora eles devem voltar melhor aí no setor da carne, né? Que eles não vão deixar escassear a oferta interna lá, porque eles sabem que geralmente o segundo semestre é um período maior de demandas aí do mercado global de carnes, e nós estamos limitados aí nas exportações, e os demais países do mundo também estão com oferta muito limitada no segmento da carne. Então, eu acho que agora eles deram uma parada para dar uma ajeitada na logística, ou seja, ajeitar a carga, e agora deve voltar a comprar um pouco mais. Mas mesmo assim, no mês de abril, né, os embarques de carnes foram muito fortes, né? Então, mesmo com a China fazendo todos esses bloqueios. Então, estamos com bons números, né? Eu estava vendo aí o acumulado do ano aí do setor da carne bovina, e já estamos com recorde histórico acumulado, e quase todos os meses foram recordes mensais, né? Então, eu acho que o setor da carne vai ser um dos melhores anos, se não for o melhor ano da história. Tá certo, Brandalize. Brandalize, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui de um telespectador, João Leconer, de Cascavel, aqui próximo, que estado do Paraná, questionando o seguinte: essas altas de taxa de juros nos Estados Unidos são positivas
para o agro brasileiro? Aí eu creio que ele está direcionando principalmente para exportação de soja, Brandalize, no seu entendimento? Eu acho que não, porque ela acaba refletindo de uma maneira positiva no real, né? O real se valoriza um pouco. Mas a grande questão é que nossos insumos são em dólares, Fabiano. A maioria dos insumos que a gente usa é em dólares, desde o diesel, químicos, fertilizantes, é tudo em dólar. E com essa alta do dólar aí frente ao real, acaba nos aumentando o valor efetivo dessas situações. E como os juros em alta nos Estados Unidos, geralmente ele baixa o preço das commodities, principalmente aí no caso da soja, do milho, ele limita a alta do petróleo também, dá para ver que o petróleo também está em baixa hoje. Então, o produtor acaba tendo uma relação de troca desfavorável, porque o ideal para nós, o produtor, principalmente na soja, é ter uma soja com valor alto em Chicago e com um dólar mais ameno aqui, um dólar mais frágil, porque aí você consegue fazer uma relação de troca com os insumos maior. E aí, mesmo nominalmente, a soja às vezes está num valor em reais que o produtor acha que não é bom, mas a relação de troca em função dos insumos serem todos valorizados acaba sendo mais benéfica. Eu prefiro juro baixo americano, Chicago em alta e dólar em baixo aqui no Brasil, que acaba dando um benefício maior ao produtor. E é bom de maneira geral para a população brasileira. Vou fazer o seguinte, Brandalize, vou olhar agora contigo como é que vem os negócios com soja em Chicago. Antes da gente começar a falar de milho, a gente falava sobre as quedas mais expressivas para a soja. Nós temos aqui soja vindo com a posição de julho nesse momento a 15 dólares e 80 centes mais 6 o bushel, queda de 2,54%. Agosto, 15 dólares 34 centes o bushel, recua 2,36%. Setembro, 14 dólares 72 centes o bushel, recua 2,14%. Em novembro, 14 dólares 41 centes mais 4 por bushel. São os negócios que eu venho trazendo com soja em Chicago. Brandalize, vou aproveitar também com a sua presença, trazer os números da alfândega chinesa. Hoje mais cedo nós trazíamos, tirando do site da própria China, mostrava como é que vinha esse cenário em relação a abril, que eu citava há pouco. Os chineses importaram 8 milhões e 70 mil toneladas de soja. Pode colocar o gráfico na tela, a equipe. Isso representou uma alta, comparado ao mesmo mês no ano passado, de 8,32%. Teve uma despesa ou investimento de 5 bilhões 348 milhões de dólares, segundo a Administração Geral de Alfândegas da China. São os dados de hoje. Brandalize, além dos fundos, né, que está muito relacionado à taxa de juros mais altas nos Estados Unidos, há algum motivo para esse ressentimento hoje com soja em Chicago, né, que está ressentindo não só na soja, mas também em outros produtos? Olha, o principal fator aí que vai pesar é a questão do plantio americano, agora que vai ganhar força. O mercado financeiro já está agindo, já é um fator que está embutido nas negociações, aí o mercado liquidando em cima de financeiro efetivo, e em cima de China também controlando importações, né, porque os chineses alegam que a margem de esmagamento da soja local lá nessas novas importações com soja acima de 16 dólares o bushel, ele dá margem negativa para a indústria, por isso que eles vêm abastecendo o mercado interno já há 3 semanas, vendendo estoques quando precisa. Isso acaba limitando um pouco o fôlego de Chicago. E agora eu acho que vai ganhar forças aí nesses próximos dias, porque tem o que você citou na quinta-feira, tem um relatório de oferta e demanda, e vamos ver o que o USDA traz aí de novidade. Não deve ter muita novidade, provavelmente só uma redução da estimativa da safra do Brasil, aí que vai reduzir mais umas 3 milhões de toneladas, provavelmente. Mas o mercado ele vai olhar muito a clima agora, porque arrancando com um clima favorável e plantando o que eles esperam, que é um recorde histórico de área, isso dá ao investidor um sinal de que vão ter uma super safra de soja lá nos Estados Unidos, mesmo que ainda está no começo, mas esse é o fator que vai pesar. E os analistas dos grandes fundos acabam dando sinais aí que o mercado financeiro está dando chances melhores aí em função de flutuação de dólar, de bolsa, de títulos públicos americanos, e acaba migrando um pouquinho desse dinheiro novamente aí que sai das commodities agrícolas para o financeiro. Isso eu acho que é esse viés de baixo que começou a semana
e já perdeu, aí que já mostrou julho para frente, né? Já perdeu os 16 dólares. Ele agora tem dificuldade, porque para ele voltar a trabalhar acima de 16 dólares, ele teria que ter novos fundamentos e fortes para combater de impacto aí essa questão principal, que é o avanço de juros americanos, porque eles já estão projetando avançar nas próximas 2 reuniões, avanço dos juros. Então, não é um avanço que ocorreu aí a semana passada, mas o Banco Central americano já acena com 2 novos ajustes positivos nos juros, e isso já dá um sinal de médio e longo prazo de juros em crescimento lá. Então, isso vai pesar, e vai pesar negativamente para as cotações em Chicago. E o outro fator é que o pessoal está olhando para o produtor americano, e o produtor americano, hoje, ele teria na base de custo de produção de soja lá, na faixa de 12 dólares o bushel. Então, acima de 13, 14 dólares o bushel, o produtor estaria disposto a estar fazendo fechamentos, ou fazendo com margem, e acima de 15, muito mais. Então, ele está numa condição de não ter escassez de oferta, porque esses valores que estão girando hoje cobrem os custos de produção americanos e acaba dando uma condição de manter o mercado ofertado, viu, Fabiano? E, Brandaliz, hoje é segunda-feira, e segunda-feira, ao final do dia, nós temos 2 relatórios importantes dos Estados Unidos, um falando sobre os embarques, que imagino que não tenha tanta novidade assim, mas tem o Crop Progress, né, o progresso da safra norte-americana. Esse relatório, estava lendo hoje um pouco mais cedo a opinião de alguns analistas lá dos Estados Unidos, e eles vinham apontando que esse relatório poderia já trazer alguma espécie de destravamento nas áreas de semeadura. Isso também pode estar mexendo já com os valores no dia de hoje? Um pouco sim, né? Porque o clima melhorou do meio da semana para cá, semana passada para cá, então é provável que o USDA traga aí um avanço bom. Eu acredito que não vai chegar dentro da média, ainda vai estar bem abaixo da média do ano passado, porque ele estava muito atrasado, né, no relatório da semana passada. E o relatório dos embarques que eu vi agora, está saindo agora, ele também veio negativo para o mercado. Ele está com o embarque da soja aí na faixa de 500 mil toneladas, frente a mais de 600 mil da semana passada. Então, o próprio relatório dos embarques já veio negativo. Então, esse também está pesando já agora nesse meio-dia aí para frente, porque os embarques ficaram um pouco abaixo da expectativa também.